E aí galera, nossa aula de hoje é sobre tipos de conhecimento. Nós estamos estudando na filosofia, estudamos lá o início da filosofia, toda aquela contextualização de rompimento com algumas coisas, o surgimento da filosofia, mas para a gente poder dar alguns passos mais significativos no nosso estudo filosófico, nós vamos precisar dar uma atenção específica para os tipos de conhecimento. Existem vários tipos de conhecimento. Primeira coisa que a gente precisa entender é que um tipo de conhecimento não é superior ao outro. São tipos distintos de conhecimento, certo? A gente vai ver isso um pouquinho aqui para frente. Primeira coisa que a gente precisa se perguntar: o que é conhecimento? Já parou para se perguntar o que é conhecimento? O que é conhecimento? O que é conhecer? Né? Isso é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Por enquanto, a gente vai colocar um conceito aqui. O que é conhecimento? Uma forma de representação da realidade. Uma forma de representação da realidade. A gente precisa entender isso aqui. Não se preocupe com os slides, não se preocupe com o material, que vocês têm acesso a esse material aí na sala de aula virtual, certo? Se preocupem em tentar entender o conteúdo. O que é conhecimento? Uma forma de representação da realidade. O ser humano é como os outros animais. Nós somos animais, né? Aristóteles dizia que nós somos zoológicos, animais lógicos. Ou, como nós traduzimos, animais racionais. Nós somos como os outros animais, contudo, a racionalidade, ou seja, a razão, a capacidade de usar a nossa razão, o nosso intelecto, é o que nos distingue dos outros animais, certo? Por causa dessa razão, nós conseguimos transcender a nós mesmos. Nós, seres humanos, somos os únicos capazes de transcender a nós mesmos. O que é transcender? Transcender é ir além da coisa, né? Quando eu digo que eu vou transcender a mim mesmo, eu vou além de mim. Vamos lá. Vamos a um exemplo específico. Um cachorro, por exemplo. Um cachorro vive a vida dele lá tranquilamente. Quando alguém coloca a ração no pote dele, ele se alimenta. Instintivamente ele come. Quando ele sente sede, ele vai e bebe água e tal. Isso é um cachorro. Ele age por instinto, da sua forma mais básica possível, animal. Ele consegue atingir somente esse patamar de vida instintiva, vida animal. Nós vamos além. Um cachorro, por exemplo, ele não para lá sentado, enquanto ele está de boa lá, deitado no sofá, ele não fica se perguntando sobre a vida dele, sobre como seria se ele não tivesse encontrado aquele dono, ou vice-versa, pensando nos outros donos que ele já teve, ou enfim. Não, porque ele não tem essa capacidade, essa consciência racional de transcender ele mesmo, certo? Nós, seres humanos, somos os únicos seres capazes de transcender a nós mesmos. Quando nós transcendemos a nós mesmos, a gente começa a construir a nossa realidade. A gente apreendemos a realidade de uma forma racional. Aqui surge o conhecimento. Então, assim, quando a gente está naquela realidade, a gente começa a perceber a realidade através dos nossos sentidos. Né? Quais são os sentidos? Quais são os sentidos? Visão, audição, olfato, tato, paladar. Os 5 sentidos humanos. Através dos sentidos a gente percebe a realidade. Mas nós vamos além de perceber. Um animal, um cachorro, consegue perceber a realidade. Ele consegue, porque ele também tem esses sentidos. Contudo, nós, além de percebermos a realidade com os nossos sentidos, nós vamos construindo a realidade. Nós observamos a realidade dada e vamos construindo
a realidade do sujeito. A realidade dada é a realidade que está aí. Eu fico lá debruçado na beirada de uma ponte, olhando o rio passar. Aquela ali é uma realidade dada. A água passando por debaixo da ponte, os pássaros passando no céu, um jacaré ali no rio e eu observando aquilo tudo. Aquela ali é a realidade dada. Agora eu vou construir a realidade do sujeito. A realidade subjetiva. O que é uma coisa subjetiva? É aquilo que vem de sujeito, do sujeito, subjectos do sujeito. Então a realidade subjetiva é a realidade do sujeito, que o sujeito experimenta. Você experimenta a realidade de um jeito que pode ser e deve ser diferente da experiência que eu faço da realidade, que é diferente da experiência que uma outra pessoa faz da realidade. Cada pessoa experimenta a realidade de um jeito. Eu costumo dizer que cada pessoa é o centro do universo. Cada pessoa é o centro do seu universo. Ou seja, nós olhamos o universo, percebemos o universo como se nós estivéssemos no centro. Eu posso estar no mesmo ônibus, no mesmo horário, fazendo a mesma viagem que a pessoa do meu lado. Só que a pessoa do meu lado vai perceber uma realidade diferente da realidade que eu percebo. Vejam, a realidade dada é a mesma, mas a realidade do sujeito, a realidade subjetiva, é diferente. Uma pessoa que gosta mais de cachorro, por exemplo, olha como eu estou falando de cachorro, né? Uma pessoa que gosta mais de cachorro, ela vai estar olhando pela janela, se passar um cachorro, ela vai conseguir perceber e vai prestar atenção naquele cachorro. Quem não gosta de cachorro, quem não está nem aí para cachorro, não vai nem olhar para aquele cachorro, não vai nem perceber, não vai dar atenção para aquele cachorro e vai construir aquela realidade diferente. Então, nós percebemos que a realidade ela é vista de duas formas. A realidade dada e a realidade do sujeito. Vejam, tem a palavra construção aqui, para dizer que a realidade do sujeito é uma realidade construída. Nós construímos. E quando nós construímos a realidade, a nossa realidade, a realidade do sujeito, aí está o conhecimento. O conhecimento é uma forma de nós conseguirmos abarcar toda a realidade. Nós experimentamos a realidade e a partir dessa experiência nós vamos construindo o conhecimento. Certo? E existem, portanto, vários tipos de conhecimento. Antes da gente chegar lá, o ser humano possui uma linguagem, certo? Nós possuímos uma linguagem. Nós nos comunicamos uns com os outros através da linguagem. E essa linguagem sistematiza o conhecimento. Ou seja, o conhecimento que antes era uma coisa, ou melhor, o conhecimento que é uma coisa do sujeito, o conhecimento é uma coisa subjetiva. A partir da linguagem, nós conseguimos transformar o conhecimento em algo objetivo, ou seja, para todas as pessoas. Se eu aprendi que a água ferve em 100 graus Celsius, eu não vou precisar, as outras pessoas não vão precisar fazer a mesma experiência. Através da linguagem, eu consigo transmitir esse conhecimento e as pessoas lendo, estudando, assistindo uma aula, já percebem que a água ferve a 100 graus Celsius. Então a linguagem ela nos ajudou e sistematizou os conhecimentos, certo? Algo importante aqui, existem vários tipos de conhecimento. Aqui nós falaremos de alguns deles, mas eu repito a vocês, não significa que um tipo de conhecimento é superior ao outro. Não, são diferentes formas de compreender a realidade em que nós estamos inseridos, certo? Vamos lá. Primeiro conhecimento é o conhecimento mítico. Conhecimento mítico ou o conhecimento mitológico, o conhecimento da mitologia. Vamos ver algumas características aqui. O conhecimento que se baseia nos mitos tem como característica principal ser fabuloso, ou seja, é uma fábula. O mito ele tem uma característica fabulosa, é uma historinha, uma história criada para explicar alguma coisa. Vamos lá. A gente viu aí, por exemplo, a gente costuma falar isso na primeira aula de filosofia, vocês já viram isso.
Por que que as pessoas sentem sono? Os gregos responderiam que nós sentimos sono porque existe um deus chamado Morfeu que passa por cima das casas certa hora da noite com o seu cobertor, e esse cobertor tem um pó, uma espécie de pó, e deixa as pessoas com sono. Esse pó cai nos olhos e deixa as pessoas com sono. De manhã cedo, quando as pessoas acordam, as pessoas estão com esse pó do sono no canto do olho. Nós chamamos de ramela, mas os gregos chamavam de pó do sono. As pessoas precisam lavar o rosto para tirar o pó do sono do olho, senão elas não acordam, têm dificuldade para acordar. Vejam, é uma história criada, uma fábula para explicar certa situação. Há quem diga, por exemplo, que aquela criação do universo que está ali no Gênesis, Deus criou o universo em 6 dias, no 7º descansou, ou aquela história de Adão e Eva e tal. Há quem diga que é uma fábula. Ai, nossa, que dor no meu coração. Não, professor, Adão e Eva não é uma fábula. Há quem diga que é uma fábula, há quem diga que não é. Não, quando eu digo que, se eu disser que Adão e Eva é um mito, eu não estou dizendo que a história de Adão e Eva é uma história errada, é uma mentira, não estou dizendo isso. Estou dizendo que é uma história criada para explicar uma situação. Então, um mito é sempre isso, uma história criada para explicar uma situação, geralmente é fabulosa. É um conhecimento que advém de uma tradição oral, de narrativas míticas, ou seja, geralmente o mito passa de pessoa para pessoa através da oralidade. A gente está falando de ideias antigas, de situação de as pessoas ao redor das fogueiras, e à noite se contavam as histórias e se transmitiam de pais para filhos, todo o desenvolver da civilização, todo o desenvolver da história humana, do universo, do cosmos, através do mito, certo? Então, uma característica do mito também é uma narrativa. E aqui precisamos entender uma coisa, de novo, repetindo, ele não é um conhecimento menor que outro, é só um tipo diferente de conhecimento, certo? Então, um mito não é menor que outro tipo de conhecimento, é só um tipo de conhecimento. Resumindo, é uma história criada, inventada, geralmente fábula, para explicar uma situação, uma realidade do mundo. Próximo conhecimento, conhecimento religioso. O que é o conhecimento religioso? Quais as características do conhecimento religioso? Vamos lá. Vamos passar aqui então. Não quer passar ali? Vamos lá. Primeiro, conhecimento religioso tem como base a fé, a junção das religiões. Então, assim, é uma junção da fé com todo o conteúdo das religiões, certo? O que é a fé, gente? O que é fé? Fé é uma coisa extremamente ligada ao ambiente religioso, ao conceito religioso, que é acreditar em alguma coisa, ainda que não se tenha prova sobre isso, certo? Fé é dar um passo quando ninguém daria, é acreditar naquilo que ninguém mais acreditaria, né? O conhecimento religioso ele pode ser chamado de teologia. Busca sistematizar os conhecimentos não verificáveis e indubitáveis. Vamos lá. Primeira coisa, a teologia ou o conhecimento religioso, ele busca sistematizar, ou seja, recolhe e coloca em ordem, organiza o conhecimento, os conhecimentos não verificáveis. A primeira atitude do conhecimento religioso é essa. Conhecimentos não verificáveis. O que significa isso? O que é um conhecimento não verificável? É um conhecimento que eu não posso verificar, que eu não experimento. Eu digo que Deus criou o universo, por exemplo, isso faz parte de um contexto do conhecimento religioso, mas eu não consigo verificar. Eu não tenho uma experiência que me prove que Deus criou o universo.
Por isso tem como base a fé. E ao mesmo tempo são conhecimentos, além de ser não verificáveis, eu não consigo experimentar, são indubitáveis, ou seja, não se pode ter dúvida. Quando a gente fala de conhecimento religioso, a gente está falando de um conteúdo de conhecimento que não se pode ter dúvida. Isso são os dogmas. O que é um dogma? O dogma é uma afirmação de fé inquestionável. Vamos dar um exemplo. Deus criou o céu e a terra, por exemplo. Seria um dogma. É inquestionável para uma pessoa que tem fé, para uma pessoa que faz parte desse contexto religioso. É inquestionável. Deus criou o céu e a terra, né? Vamos lá, para os católicos, o dogma da Imaculada Conceição. A mãe de Jesus precisaria ser pura para poder gerar o Filho de Deus, porque Deus não seria gerado em qualquer pessoa. Então ela é imaculada, foi imaculada desde o seu nascimento. É um dogma. Ah, mas isso daí é questionável e tal. Tudo bem. Para quem vive fora de um contexto religioso, tudo bem. Mas para quem vive dentro de um contexto religioso, dentro desse esquema do conhecimento religioso, os dogmas são inquestionáveis. São verdades de fé. Não tem como se comprovar, por isso são verdades de fé. Certo? Temos alguma coisa aqui ainda para... A palavra religião, então, é a ligação. É religare. A palavra religião vem de religare, que é ligar de novo, é conectar, essa conexão entre o humano e o divino. A religião é tudo aquilo que liga o ser humano com o divino, com o sobrenatural. E aí a gente está falando de todos os fenômenos religiosos, a gente está falando de religiões afro-brasileiras, a gente está falando de Umbanda, a gente está falando de Candomblé, a gente está falando de Espiritismo, a gente está falando de Cristianismo, Hinduísmo, Budismo, Islamismo, Taoísmo, Shintoísmo, e todos os fenômenos religiosos fazem parte desse conhecimento religioso, certo? Próximo conhecimento. Conhecimento do senso comum. Isso aqui é muito fácil de nós ouvirmos, principalmente quando nós entramos na universidade. Você, daqui a pouco, vai entrar na universidade e vai perceber como se fala do conhecimento do senso comum. É o conhecimento transmitido de pessoa para pessoa, geralmente também por uma tradição oral. Não precisa ser demonstrável, ainda que possa ser chamado de conhecimento empírico também. Então, o conhecimento do senso comum é chamado de conhecimento empírico também. Empírico é aquilo que eu consigo demonstrar através dos sentidos. É o conhecimento, gente, da avó. É o conhecimento do pai que passa para o filho. Sabe quando o pai ensina, olha, o céu está preto, vai chover. O pai não estudou meteorologia. Ele não fez nenhum estudo científico para aquilo ali. Mas ele conseguiu perceber que todas as vezes que o céu ficava assim, chovia. Ou a avó que diz assim, ó, tá vendo lá aquela montanha tá branca. Quando o morro, quando a serra fica branca, é que tá vindo chuva. Isso daí é conhecimento do senso comum. É o conhecimento do povo. Esse conhecimento transmitido de tradição oral, de pai para filho, de vó para neto, né? Gente, após o iluminismo, o conhecimento do senso comum recebe muitas críticas. Mas hoje há uma busca de consolidação entre os outros saberes do senso comum. Lá no iluminismo começa aquela ideia de, depois com o positivismo e tal, de só a ciência positiva seria a ciência verdadeira, todas as outras ciências seriam inválidas, não verdadeiras e tal, e principalmente a ciência do senso comum, porque não seria um conhecimento, porque não tem estudo, é só uma tradição oral, de família ali e tal. E hoje se busca então, através de muito estudo, consolidar os estudos acadêmicos ao conhecimento do senso comum. É o que Aristóteles e os filósofos gregos
chamariam de frônesis. Para os gregos existem dois tipos de sabedoria: a filia, ou melhor, a sofia e a frônesis. A sofia é o conhecimento acadêmico, de leitura de livro, de aula. Esse é o conhecimento sofia, sofós, certo? Já o conhecimento frônesis é o conhecimento do senso comum. É a avó que ensinou para a neta como é que se faz uma bolacha, o pai que ensinou para o filho como é que se lava o carro, como é que se lava uma calçada, como é que se passa pano na casa e assim por diante. Então, a sofia, a gente vai tratar do conhecimento dos livros acadêmico, e a frônesis é o conhecimento do senso comum. É esse conhecimento do boca a boca do povão, certo? O conhecimento científico é o conhecimento verificável. Lembram-se lá do conhecimento religioso? Não verificável. O conhecimento científico é verificável, parte de várias experiências na busca de excluir erros para chegar à verdade. Conhecimento científico, primeira coisa, ele é verificável. Ele faz várias experiências, né? Em filosofia, quando vocês estudarem lógica, lá no segundo ano vocês vão estudar o método indutivo. O método indutivo é o método que a ciência usa. Ela experimenta, depois ela experimenta, depois ela experimenta, aí que ela consegue chegar a uma conclusão, porque ela experimentou, ela ferveu uma xícara de água, ela esquentou uma xícara de água e a xícara de água ferveu a 100 graus Celsius. Ela pegou uma chaleira de água, colocou no fogo, quando aquela chaleira de água atingiu 100 graus Celsius, a chaleira ferveu. Ela pegou um caldeirão de água, colocou no fogo e a água ferveu a 100 graus Celsius. Aí ela conclui: a água ferve a 100 graus Celsius, porque foi induzido a pensar através de uma experiência, outra experiência, outra experiência. O método indutivo busca excluir erros, por isso que está sempre experimentando para excluir erros. O método científico, além de realizar experiências prévias, busca as verdades reproduzíveis. Ou seja, experimentou a xícara fervendo, experimentou a chaleira fervendo, experimentou o caldeirão fervendo. A ciência busca construir verdades reproduzíveis. Então, a partir de experiências individuais, se chega a conclusões gerais, reproduzíveis. A água ferve a 100 graus Celsius. Toda a água ferve a 100 graus Celsius. É uma verdade reproduzida pela ciência do conhecimento científico. Ciência positiva, chamada a ciência do conhecimento científico, é a ciência positiva, a ciência das experiências, né? Aqui nós temos um esboço do conhecimento científico. Provavelmente vocês não vão conseguir ver pela câmera, mas é o conhecimento do método científico, é o esquema do método científico. Então, o esquema é o seguinte: primeiro, no meio aqui a gente tem a teoria científica, uma teoria científica. Por exemplo, a água ferve a 100 graus Celsius, é uma teoria científica. Tendo a teoria, o método científico diz que vai precisar fazer as experiências, vai fazer uma experiência, outra experiência, outra experiência, outra experiência, e aí vai ter uma conclusão. Chegou a uma conclusão, um novo fato, esse fato ele corrobora com aquela teoria, que a água fervia, corrobora, então pronto, já virou uma verdade que dá para ser reproduzida. Não corrobora, então o que precisa melhorar? Então faz uma pesquisa diferente, faz uma experiência diferente para chegar a uma conclusão. Chegou àquela conclusão? Não. Então era uma inverdade. Então precisa mudar o esquema. A conclusão é: a água não ferve a 100 graus Celsius. Esse é o método científico, o esboço do método científico. Um outro tipo de conhecimento é o conhecimento filosófico. É o conhecimento que nós estudamos na aula de filosofia, certo? Conhecimento filosófico. Qual é a diferença do conhecimento filosófico para os outros conhecimentos? Vamos entender agora. Trata-se da base de toda a ciência. É uma reflexão sobre todas as coisas, inclusive sobre si mesma. A filosofia, ela é a base de toda a ciência. A gente precisa entender isso. Tem gente que menospreza a filosofia. Quem menospreza a filosofia é quem não estudou a história humana, porque o conhecimento científico nasce da filosofia, certo?
Tem gente que coloca o conhecimento científico da ciência positiva lá em cima e os outros lá embaixo. Não é bem assim, gente. Vamos vendo ao longo da história para perceber quanto conhecimento científico errou, quantas pessoas morreram acreditando que para passar a febre tinha que, sei lá, colocar sanguessuga nas pessoas. Enfim, só um exemplo, né? A filosofia, ela reflete sobre todas as coisas. Então a gente viu lá o início da filosofia, os primeiros filósofos da natureza, que refletiam sobre o mundo, o cosmos, sobre a origem das coisas, sobre a arqué, qual é o princípio de todas as coisas, Tales que dizia que era água e assim por diante. E a filosofia vai refletir sobre todas as outras coisas, sobre por que as pessoas estão brigando demais, por que num período de pandemia as pessoas estão ficando meio cabreiras dentro de casa. E ao mesmo tempo a filosofia vai refletir sobre ela mesma. O que ela precisa fazer para continuar o seu método de reflexão, o que ela está fazendo de errado. Isso é um diferencial da filosofia. Passa por uma grande transformação e transforma o mundo, né? A filosofia evolui ao longo da história, passa por uma enorme transformação e nessa transformação ela transforma o mundo, ela transforma a sociedade. Vamos pensar lá a filosofia grega e vamos pensar na filosofia medieval, depois na filosofia moderna e na nossa filosofia, como é que está, né? São mundos diferentes, mundos distintos, e a filosofia que se transformou ao longo dessa história consegue responder muita coisa para esses diferentes mundos, né? E muito da filosofia parte do conhecimento científico, mas não fica preso a ele, vai além. Então a gente pensa lá nos filósofos da natureza, a filosofia da natureza, também chamada de cosmologia, o estudo do cosmos, o estudo do universo, certo? A gente pode observar os astros, a gente matematicamente observa que aquela estrela está do lado da outra estrela tal, da Ursa Maior, está do lado da constelação da Ursa Maior, está do lado da constelação do Cruzeiro do Sul e tal. Isso é ciência positiva. E a reflexão filosófica parte dessa ciência positiva, mas não se prende a ela, vai além. O que a ciência positiva não consegue responder, a filosofia também responde. Resumindo, aí a gente tem um quadro aqui, para resumir. Talvez vocês não enxerguem o quadro por causa da câmera, mas vocês têm esse material aí no Google Sala de Aula, certo? Então nós temos aqui a coluna do tipo de conhecimento, a base desse conhecimento, a aquisição desse conhecimento, como é que se adquire esse conhecimento, qual é a validade desse conhecimento e a transmissão, como é que se dá. O conhecimento mítico tem como base a crença, a fé. Lembram disso? Como é que se adquire? Através de narrativas. As pessoas que narram o mito, né? A validade é através da tradição. Foi sempre assim e é assim que acontece. E a transmissão, a gente pode dizer aqui, os rapsodos, por exemplo, é um exemplo de transmissores dos mitos. Quem eram os rapsodos? Eram poetas, cantores que passavam pelas cidades gregas, por exemplo, e cantavam a história humana, as batalhas dos deuses e tal, então transmitiam os mitos, né? O conhecimento religioso tem como base a crença, a fé também. A aquisição se dá através, geralmente, de escrituras que não necessariamente são escrituras no papel, mas às vezes também são escrituras transmitidas oralmente, né? Não são escrituras, são tradição oral também. A validade através dos dogmas são inquestionáveis, lembram disso? E a transmissão é através dos líderes religiosos. O senso comum tem como base a crença também, as pessoas acreditam naquilo que elas estão falando, acreditam que o céu preto vai fazer chuva. A aquisição se dá através da tradição, da família. A validade é o não questionamento, é uma coisa que não se questiona, não é questionável. E a transmissão, através das pessoas comuns, elas transmitem. O conhecimento científico tem como base a razão. A aquisição se dá através da investigação das experiências. A validade é o método científico que dá validade a isso. E a transmissão é através do cientista. E o conhecimento filosófico, a base é a razão. A aquisição do conhecimento filosófico é através da reflexão.
A validade é através da argumentação, então eu construo um argumento e torno válido aquele conhecimento. E a transmissão é através do filósofo, certo? É o filósofo que transmite o conhecimento filosófico. Beleza, galera? Então assim, ó, para a gente concluir, nós vamos fazer uma atividade aqui, ó. Resuma em uma frase cada tipo de conhecimento. Então você vai resumir aí em uma frase cada tipo do conhecimento. Os conhecimentos estão aí e você vai resumir. Uma frase só, resumida. Não pesquisa no Google, gente. Eu falei aqui na aula. Volta o vídeo, vai, sabe? Porque assim está resumido, está mastigado. Senão tu vai lá no Google, pega um texto feito que tu nem leu, tu nem entendeu e coloca na resposta. Não é isso. É uma frase. Certo? Então vai resumir em uma frase cada tipo de conhecimento. O conhecimento mítico é isso aqui. O conhecimento religioso é isso aqui. O conhecimento científico é isso aqui. O conhecimento filosófico é isso aqui. O conhecimento de senso comum é isso aqui. Certo? Beleza? Um abraço e até a próxima aula. Valeu! E não esqueça de fazer as atividades aí. Obrigado, valeu!